Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. E eu quero que você se lembre da última vez que um cliente te disse está caro. Você lembra desse dia? Pode ter sido semana passada, pode ter sido hoje, talvez você esteja agora falando com um cliente e ele deve estar te dizendo, esperando você responder isso para ele. A pergunta que eu quero que você faça agora é: o que você respondeu nas últimas vezes que você teve essa pergunta ou essa afirmação, né, desse cliente te dizendo que estava caro? Ou você costuma sempre ouvir essa frase ou não? Isso é muito importante para esse conteúdo que você tenha essa clareza. Se você é como a maioria dos empreendedores que eu acompanho diariamente, provavelmente já reagiu a alguma dessa, já reagiu a alguma pergunta, alguma afirmação, algum comentário desse, e provavelmente ofereceu um desconto. Sugeriu parcelar em mais vezes, tirou algum item da proposta para abaixar o valor, ou até pior, mandou uma mensagem se justificando, explicando por que que o seu preço é aquele. Todas essas reações têm algo em comum. Elas vêm rápido, sem pensar, quase no automático. É exatamente esse automático que está sendo construído, ou quer dizer, que está destruindo a margem do seu negócio sem que você perceba. Porque dar desconto na primeira objeção, quando você fala o preço, não é uma estratégia de vendas, é um sintoma das suas vendas. E esse sintoma revela que o seu processo comercial está com problemas. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu peço que você fique aqui comigo até o final, se você passa por isso, porque eu vou te mostrar aqui como você pode mudar a forma com que você precifica seu produto, conduz a negociação e protege a margem do seu negócio de cada conversa a partir de hoje. Bom, eu sou o Marco, conhecido como Marco do Marketing, sócio, fundador da Movimento Estratégia de Marketing. Nós trabalhamos diariamente aqui com processos comerciais em diversas áreas. Já trabalho com venda há mais de 16 anos e aqui eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a construírem um processo comercial que converte de forma consistente, aumentando a margem de faturamento, com margem de lucro saudável. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, então toca no botão se inscrever, ativa o sininho para sempre estar recebendo as notificações de novos conteúdos, porque eu estou trazendo conteúdos aqui quase diariamente para que você consiga melhorar o seu processo. Agora, deixa eu te contar uma situação que eu acompanhei bem de perto, que vai ilustrar exatamente o problema do qual a gente está falando aqui hoje. É, Empresa de prestação de serviço, vamos usar aqui na área de festas e eventos. O dono, mais de 2 funcionários, faturava ali entre 38 e 45 mil reais por mês, um bom volume de trabalho, agenda razoavelmente cheia, equipe operando bem, mas a margem era muito apertada. O dono trabalhava muito, faturava bem, né? E no final do mês sobrava pouco. Ele atribuía isso aos custos do material, à mão de obra, que era cara, o mercado, que é difícil. Quando a gente foi olhar os números, a gente descobriu uma coisa bem interessante. O preço que ele cobrava era alinhado com o mercado. Os custos eram controlados. A operação que ele tinha era eficiente. O problema não estava em nenhum desses lugares. O problema estava na conversa com o cliente. Eu pedi para ele me mandar ali uma média de 20 conversas que tinham um resultado em fechamento. Ali que
que viraram um contrato de fato. O que eu encontrei foi um padrão que ele repetia em quase todas as conversas. O cliente pedia o orçamento, o dono mandava a proposta, o cliente respondia com alguma variação, está caro, estou pensando, consegue melhorar o valor, e simplesmente parava de falar com ele. Então, o que acontecia? Vinha o gatilho do desconto. Em 16 das 20 conversas, antes mesmo do cliente argumentar de verdade ou explicar o que considerava caro, o dono já oferecia algo. Eu posso te fazer X reais a menos, eu consigo parcelar em tantas vezes. Se fechar comigo até sexta, eu te dou 10% de desconto. E o cliente fechava, mas fechava num valor abaixo do que era proposto. Quando nós somamos o desconto médio de cada uma dessas 16 conversas e multiplica pelo volume mensal que ele tinha, o número apareceu. R$ 5.400 em margem perdida por mês. Pensa, R$ 64.000 em um ano. Não em vendas perdidas. As vendas eram fechadas, mas com desconto que ninguém pediu de verdade, que foi oferecido antes do cliente sequer argumentar. Quando eu mostrei esses números para o dono, a primeira reação foi incredulidade. A segunda foi, mas e se eu não desse o desconto, eles não iam fechar? E essa frase, essa frase, eu sei se eu não desse desconto eles não iam fechar, é exatamente o que a gente precisa desconstruir hoje. Porque ela é uma crença que sustenta a queima de margem de milhares de empresas. E ela quase sempre está errada. Você já se pegou oferecendo desconto antes mesmo do cliente argumentar de verdade? Você consegue lembrar disso? Comenta aqui para mim, bota aqui nos comentários que eu vou ler esses comentários e eu quero entender se você está comigo até aqui. O que aconteceu nessa empresa não é uma exceção, é uma regra. Na maioria dos pequenos negócios. E o problema tem 4 camadas que precisam ser entendidas. Cada uma delas explica um pedaço diferente do mecanismo, que vai construir ou vai destruir a margem sem que o dono perceba. Então, parte 1, vamos lá. Eu preciso que você entenda uma coisa importante sobre o cliente que diz está caro. Quando o cliente fala isso, ele não está necessariamente dizendo que o seu preço está alto. Ele está testando a sua reação, está abrindo uma negociação, está conferindo se o valor que você apresentou é o seu valor real ou se tem um espaço para baixar. Se a sua resposta nesse momento define, a sua resposta nesse momento define o que vai vir depois. Se você oferece o desconto nessa primeira frase, o cliente aprende uma coisa que é uma coisa muito importante, que o seu preço inicial não é o preço de verdade. E uma vez que ele aprende isso, ele nunca mais vai aceitar a primeira proposta que você fizer. Em todas as conversas seguintes. Ou você vai ter que procurar outro cliente para poder vender, porque ele vai instalar esse drive na cabeça dele. Pensa o seguinte: você entra numa loja de roupa, vê uma calça e na etiqueta lá tá R$ 200. E o vendedor já te diz: mas se você levar agora, eu faço por 160. O que você pensa imediatamente? Duas coisas. Primeiro, ou o preço real da calça é 160 desde o começo, ele só tinha argumentado para fingir que estava me dando desconto, ou ele abaixou para 170 sem eu pedir,
talvez ele faça 140. E você sai de lá ou pechinchando ou desconfiando do produto, né, para comprar aquilo ali. A mesma coisa acontece quando você dá desconto na primeira objeção. Você está ensinando o cliente que o seu preço é negociável. Está ensinando que ele pode pressionar mais. Está sinalizando que você mesmo não acredita no valor que você está pedindo. E aqui está um ponto que poucos enxergam. O cliente não respeita preço de quem não respeita o próprio preço. Se você cede no primeiro empurrão, você comunica para o cliente que o valor não vale o que você pediu. E essa comunicação acontece em segundos, praticamente sem palavras, só pela velocidade da tua resposta. Eu vou te falar uma outra coisa que pode acontecer contraintuitivamente, mas é uma das verdades mais importantes da venda. Quando o cliente diz está caro, a maioria das vezes ele não está falando sobre preço, ele está falando sobre a percepção de valor. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. E quem entende essa diferença para de queimar a margem para sempre. Preço é um número da proposta. É objetivo, é fixo, você cobra X ou Y. Valor é a percepção que o seu cliente tem sobre aquele preço que você está entregando para ele. Isso é subjetivo, é construtivo e pode ser alto e baixo dependendo do que aconteceu na conversa antes do preço ser apresentado. Quando o cliente diz está caro, é porque ele está comunicando que enxergou ou que não enxergou valor suficiente para justificar o preço. E é aí que vem um erro fatal. Quando você responde essa frase com desconto, você está atacando o problema. O problema não está no número, o problema está na percepção de valor dele. O desconto não constrói valor. Desconto só confirma que o número era mais alto para começar. A resposta certa para estar caro, para estar caro, não é baixar o preço, é construir valor. É entender que o cliente já sabe sobre o que você entrega. O que ele ainda não enxergou. O que precisa ficar claro para que ele perceba que está justo. Quem entende isso negocia com mais tranquilidade. Quem não entende negocia com medo de perder a venda. E negociar com medo significa entregar a tua margem para qualquer cliente que te pressione só um pouquinho. Existe um custo de desconto que poucos empreendedores conseguem enxergar. E a minha intenção é que você saia daqui enxergando isso. Porque ele não aparece na venda, ele aparece no acúmulo de muitas vendas. E quando aparece, já é tarde. Quando você dá o desconto reflexo, como um reflexo, aquele que sai no automático primeiro da objeção, você não apenas está perdendo margem daquela venda, você está construindo uma cultura em torno do seu próprio negócio. Os clientes conversam, indicam, comentam. E quando um cliente fecha com desconto, ele provavelmente vai contar para alguém: olha, fechei com aquele cara ali, com aquela empresa e consegui um desconto. É só você pedir. E aí o próximo cliente já chega com essa informação.
Ele já sabe que pode pressionar o teu vendedor, ele pode te pressionar, porque sabe que tem espaço. E quando o negócio passa a ser percebido como um lugar aonde se negocia preço, não onde se contrata um serviço ou compra um produto de qualidade. E é aqui que o efeito mais perverso acontece. Você começa a atrair o tipo errado de cliente. Porque o cliente que valoriza a qualidade não está procurando pechinchar. Cliente que pechincha está procurando um menor preço, não o melhor serviço, não o melhor produto. O seu negócio, que poderia estar competindo por valor, passa a competir por preço com qualquer concorrente. Quando você entende que o cliente quer pechinchar, você ganha menos para cada trabalho que você presta. Quando ganha menos, né, por cada trabalho e ainda lida com clientes mais difíceis. Cliente que pagou pouco cobra muito. Não sei se isso acontece aí, mas na maioria das vezes é assim. Cliente que paga bem reconhece o seu valor. A escolha de baixar o preço para fechar a venda hoje é a escolha de receber menos e atender pior daqui para frente. E essa escolha é muda, é silenciosa. Vai se acumulando sem que você perceba, até que um dia que você olha para o seu negócio e se pergunta: "Estou trabalhando, mas estou ganhando tão pouco. Por que isso?" A resposta começa a cada desconto de reflexo que você oferece sem que ninguém pedisse de verdade. E eu quero que você pare para pensar em desconto como uma ferramenta de venda e comece a pensar nele como um sintoma. Quando você precisa dar desconto para fechar uma venda, isso significa que algo na sua negociação não funcionou. Significa que você não conseguiu construir o valor suficiente antes da apresentação do preço. Significa que o cliente chegou na hora da decisão sem enxergar o porquê daquele número, o porquê que aquele número fazia sentido. E a solução para isso não é melhorar o desconto, é melhorar tudo que vem antes do desconto, antes do preço. Pense o seguinte: quando o cliente entra numa loja de luxo e vê o preço de um produto, ele não pergunta por que é tão caro. Pergunta. Ele aceita ou não aquele preço. Por quê? Porque todo mundo que veio antes do preço já comunicou o valor. A vitrine, o atendimento, a experiência, a marca, o ambiente. O preço é só a confirmação do que ele já entendeu. Quando o cliente recebe o preço, sem passar por uma conversa que construiu o valor, ele só tem um número para avaliar. E número sozinho sempre parece alto, porque ele não está comprando nada, não está conectando com nada, não está justificando nada. O processo comercial que protege a margem não é aquele que tem técnicas para dar desconto. É aquele que constrói tanto valor antes do preço que parece que o desconto fica desnecessário. E quando você tem esse processo, algo muito específico acontece. O que o cliente diz, o cliente que diz tá caro, para de ser uma ameaça e passa a ser uma oportunidade. Porque você sabe exatamente o que fazer nessa frase. Você não foge dela, não cede a ela. Você responde com clareza, com confiança e, na maioria das vezes, sem precisar trocar um preço. Esse
É o processo que separa quem ganha bem do que trabalha muito. Não é talento, é estrutura. Agora, vamos fazer uma conta de uma forma concreta, porque o número assusta quando a gente vê. A empresa que eu te contei dava uma média de 12% de desconto, né, esse desconto de reflexo, em 16 das 20 vendas mensais, certo? Sobre um ticket médio de R$ 2.200 por contrato, isso era em torno de R$ 336 de desconto por venda. Multiplicado por 16, em torno de 5.376 de margem queimada por mês. Por ano, R$ 64.512 que ele deixou de ganhar. É aqui que está um detalhe importante. Esse não era um dinheiro de venda perdida. Era um dinheiro de venda fechada, que simplesmente foi entregue de graça para o cliente, sem ele ter pedido de verdade. Para ter ideia do impacto, R$ 64.512 reais por ano de margem é o suficiente para contratar mais um funcionário, investir em tráfego, comprar equipamento, ou simplesmente sobrar no caixa do dono. Tudo isso saiu ano após ano, sem que ele percebesse. Porque a cada R$ 336 individual, parecia pequeno, é só R$ 300, 330, 336, 340. Era só um descontinho para fechar, mas no acúmulo do ano, isso vira uma bola de neve. Tem outro cálculo também que precisa ser considerado, e esse é um pouco mais profundo. Para reverter R$ 5.376 de margem perdida com novas vendas, no mesmo ticket médio de R$ 2.200 e com a margem normal do negócio, seriam necessários quase 2 novos contratos por mês. 2 contratos que precisariam vir mais leads novos, com investimento em anúncio novo, com tempo da equipe, com toda a operação envolvida. Ou seja, todo mês a empresa precisava trabalhar mais para gerar 2 vendas a mais, só para compensar o que já tinha sido entregue de graça com um desconto de reflexo. Isso é o tipo de armadilha invisível que faz com que o empreendedor trabalhe muito e cresça. Não é falta de venda, é margem que está sendo doada todo mês sem que ninguém esteja olhando. Quando você para de dar o desconto no reflexo, 3 coisas mudam no seu negócio. A primeira é óbvia, a margem volta. O cliente que estava saindo todo mês sem motivo, esse dinheiro, né, que estava saindo todo mês do caixa, para de sair. E essa margem é o que permite o negócio investir, contratar, crescer, respirar. A segunda é um pouco menos óbvia, mas é igualmente importante. O cliente muda. Quando você para de ser percebido como um negócio aonde se pichincha e passa a ser percebido como um negócio que entrega valor, o tipo de cliente que te procura muda, você atrai gente que valoriza o que você faz, não gente que está caçando o menor preço. E a terceira, que é mais profunda, vamos dizer assim, você mesmo muda. O empreendedor que aprende a defender o próprio negócio, para de trabalhar com medo, para de aceitar qualquer cliente,
Para de se sentir que não precisa ceder para fechar. E essa mudança de postura aparece no faturamento, no tipo de projeto que você entra, na qualidade da sua operação interna. Quando o processo está funcionando, o "está caro" deixa de ser uma ameaça e faz com que você pare de correr atrás para abaixar o preço. Vira uma frase normal que em qualquer negociação, que você sabe responder com calma, com clareza, na maioria das vezes sem mexer no valor. Quando esse processo está rodando, o faturamento cresce com margem. Não porque você vendeu mais, porque você parou de entregar o que era seu para clientes que não tinham pedido e que muitas vezes não mereciam. Esse é o negócio que cresce de forma sustentável. Não o que vende mais barato para fechar volume, ou o que vende mas na verdade o que vende pelo valor real daquilo que entrega. Então vamos recapitular aqui o que a gente conversou aqui hoje. Dar desconto na primeira objeção não é estratégia de venda. É sintoma de um processo comercial frágil. O cliente que diz está caro raramente está falando sobre o seu preço. Está falando sobre o valor que não foi construído. E desconto não constrói valor. Desconto vai construir confiança de que o preço inicial era mais alto do que deveria ser. Cada desconto no reflexo ensina o cliente que o seu preço é negociável e atrai o tipo errado de cliente da próxima vez. É o efeito acumulativo disso que envolve a cultura do seu negócio, cultura de pechinchar. E isso é construído silenciosamente, mês após mês. A solução não é melhorar o desconto, é melhorar tudo aquilo que vem antes do momento do preço. Quando o valor é construído, o desconto deixa de ser necessário. Quando o processo é estruturado, o está caro para de ser uma ameaça e vira parte da negociação. Quando você aprende a defender o seu preço, você não está sendo arrogante, isso é importante dizer, tá? Está sendo profissional, está respeitando aquilo que você entrega. E o cliente, na maioria das vezes, respeita isso. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, você está entendendo o que eu estou falando aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Pensa nas últimas 3 ou 4 negociações que você fechou. Em quantas delas você ofereceu desconto antes do cliente colocar um argumento de verdade? Comenta aqui para mim nos comentários um número, porque eu leio todas elas e os comentários fazem com que, além de me fazer, né, fazer mais vídeos, me ajuda a definir os conteúdos que eu tenho trazido aqui nesse canal. E mais uma vez, não esquece de se inscrever, tocar no sininho para receber as notificações sempre que sair um novo vídeo e seguir nas demais plataformas, o Marco do Marketing. Também eu estou sempre colocando conteúdos mais curtos ali para o dia a dia para ajudar você a vender mais, com mais previsibilidade, com mais margem e de uma forma constante. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.